Alô? Opa, boa noite. Boa noite. Seu nome e sua cidade? Eu sou o Wilker, de Belo Horizonte. O Wilker tá sempre presente com a gente aqui no chat. Aqui. É o vulgo Lorde Conselheiro. O Lorde Conselheiro. Lorde Conselheiro. Aí, ó. É mais um irmão de João Paulo Big. O Big conhece todo mundo. Rapaz. Ainda bem saber que é o Wilker, porque agora eu vou chamar esse. E aí, galera? E aí, meu parceiro? Qual bairro você tá em BH aí? Manda um salve pra galera aí do seu bairro. Tô na Arão Reis aqui. Arão Reis aí, um salve então pra galera. Ô, meu querido Wilker, a pergunta do dia, a gente vai perguntando aí pros torcedores que estão participando com a gente. Primeiro, agradecer a sua ligação, a sua participação, usando a telefonia em nuvem, o serviço da hora da Interrede, que disponibiliza esse espaço para nós aqui que estamos no canal Cruzeiro bater um papo com você aí de casa. E eu quero saber a sua opinião em relação a esse jejum de vitórias do Cruzeiro. Qual o motivo do Cruzeiro estar nessa má fase e não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, Wilker? Cara, na minha humilde opinião, essa oscilação realmente ela iria acontecer. Todo mundo já falava, né? Porque a temporada é muito longa, tem muitos jogos. Só que ela durou mais do que todo mundo esperava. E essa bomba explodiu no colo do Seabra, né? E somado à vontade do Pedrinho de querer fazer a troca, ele não conseguiu dar continuidade no trabalho. Eu bato muito na tecla do que o Big aponta aí, de que a continuidade no trabalho é muito importante, só que no Brasil o imediatismo é muito grande. Então, eu acho que essa oscilação pode continuar ainda, por causa que, como dizem, o Diniz leva tempo para implementar o estilo de jogo dele. E eu acho que um ponto a ser observado como alerta é a saída de bola com o Cássio. Ontem mesmo ele teve um lance que ele teve muita dificuldade para sair com a bola. No jogo também contra o Libertad teve algumas bolas que foram entregues com muita facilidade. Então eu acho que deve levar um tempo para a filosofia do Diniz ser implementada, e nisso a gente infelizmente pode correr o risco de não pontuar o suficiente para ficar no G6, e como vocês falaram mais cedo, como o próprio da casa fala, vamos ficar à mercê aí da Sul-Americana, que é uma roleta russa, cara. E na minha humilde opinião também, sei que todos, tem muita gente aí que discorda, mas eu acho que o Seabra teve índice para manter o trabalho dele pelo menos até o fim da temporada. Ele quebrou um jejum aí de quase 30 anos contra argentinos. Ele fez uma campanha de turno acima do esperado e, infelizmente, a oscilação veio. E ele não soube fazer com que o time correspondesse, né, com os reforços que chegaram, entendeu? Então, ao seu ver, o uso do Seabra também em relação às peças que ele tinha, né, foi mal feito, no caso. O que você faria diferente do Seabra em relação? Qual foi as principais peças ali? O primeiro jogo do Libertad, eu acho que ele armou o time que devia ter jogado. Inclusive, se ele tivesse mantido a escalação contra o Cuiabá, contra o Libertad, provavelmente o Cruzeiro teria um resultado melhor. Aí não teria aí a desculpa, entre aspas, do Pedrinho mandar ele embora, entendeu? Na minha opinião, cara, eu acho que talvez ele, não sei se ele preocupou com o desgaste, né, da viagem para o Paraguai, fez aquele esquema de 3 zagueiros que eu achei muito estranho também, e aquilo ali foi o estupim pro Pedrinho dispensar ele, né? Mas eu torço muito pro Diniz dar certo, espero que dê muito certo. Só que tem essa questão, né? Como dizem, o trabalho dele até ser implementado, ser consolidado, leva um tempo. Espero que aqui seja diferente. Tá aí, participação do bairro Arão Reis, do Wilker, aqui, nosso parceiro. Deixa eu mandar um abraço pro grupo de cruzeirenses que eu faço parte. Opa! Então tamo junto. Vamos mandar um salve, mas você vai ter que fazer o seguinte. Depois você vai ter que mandar o link da live lá no grupo pra dar uma moral pra nós. Dar uma fechou. Se bobear, eles estão assistindo pro meu primo Guilherme Salgado, Vinícius Salgado, tem o Thiago, tem o meu primo Maclude Ferreira, pessoal que sempre fala de Cruzeiro aí o dia todo e provavelmente prestigiam vocês aí.
Tamo junto. Um abraço, então, pro Coxinha e o Empada, né? Isso mesmo que você falou que eles é salgado? Essa foi boa. Tamo junto, meu parceiro. Valeu demais, viu? Valeu demais. O nosso grande conselheiro. É isso aí. Um abraço, irmão. Obrigado por tudo. Falou. Valeu, irmão. Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas, não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção e se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futefanatics.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. Alô, 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 alô. Quem tá na linha com nós? Quem tá na Alô, linha? boa noite. Boa noite, seu nome, sua cidade. Você está falando aqui no canal Cruzeiro ao vivo com a gente. Boa noite, meu nome é Lucas, falo aqui do bairro Belmonte. Bairro BH Belmonte. mesmo. Lucas, mandando pertinho do amigo anterior aí. Você é do interior? Não, pertinho do amigo que ligou anterior aí, do anterior. Arão. Pertinho do Wilker. Galera aí. Aí é região o quê? Aí ele é noroeste? Norte? Como é que é a região? Se você vai perguntar pra mim... É Nordeste, cara. Nordeste. Não, o Big não sabe, mas ele sabe, ele mora lá. Ô, Lucas, meu parceiro, a gente tava aí batendo esse papo aqui, eu acho que você tá acompanhando aí, né, vendo esses detalhes que a gente tá falando dos motivos do Cruzeiro. Queria saber a sua opinião aí, representando a galera aí do Belmonte, aí, região Nordeste BH. Qual a opinião sua em relação ao motivo aí desse Cruzeiro não tá conseguindo encontrar o caminho das vitórias? Aonde foi o problema aí? Olha, cara, eu vou falar com você na minha humilde opinião, o que tá acontecendo, a gente teve muito azar, né, do Dineno machucar e o Rafa Silva também machucar. Eram os dois atacantes que estavam fazendo a diferença, né, cara? Tava conseguindo fazer os gols quando a gente estava precisando. Infelizmente, o Rafa machucou, o Dineno machucou também, a gente ficou à mercê do jogador que a gente tinha, que infelizmente não é a altura deles. Mas eu acho que se, no caso, eles estivessem aptos a jogar, eu garanto que a situação que a gente está agora estaria melhor. Eu tenho certeza absoluta. Em relação ao uso dos jogadores, os contratados, né? A gente tem uma lista gigante aí de jogadores que chegaram no meio da temporada, Lautaro, Matheus Henrique, o Wallace e companhia, que chegaram, são para ser titular e tiveram já aqui naquela pressão, até depois do áudio do Pedro Lourenço, a gente percebeu que existia essa pressão e a torcida também exigia que tinha que jogar com esses caras, porque ninguém aguentava mais o Ramiro, ninguém aguentava o Lucas Silva e tal, e aí vinha essa pressão para esses caras. E aí você acha que essa transição também aí, até o trabalho do Fernando Seabra, ele errou nesse sentido? O erro foi dele? Ou o erro foi aonde aí? Foi da torcida de pressionar demais? Aonde que foi o erro? Velho, eu acho que a torcida pressionou demais, porque se a gente for colocar os pingos nos i, a gente deu, tipo assim, a gente não deu mole, mas querendo ou não, Seabra, ele foi um cara que subiu e que, querendo ou não, ele deu um resultado muito, como que eu posso falar, foi bem surpreendente para nós. Eu acho que foi muito precipitado trocar agora, eu acho que podia ter esperado um pouquinho. Nossa torcida é muito cabeça dura e que é a cabeça de alguém para cortar rápido, cara. Tinha que ter dado um tempinho, pelo menos até o final do ano. Não ia. Eu acho que vai dar uma desandada com o Diniz, cara. Infelizmente. Tinha que ter esperado, dado uma paciência, porque, querendo ou não, os atacantes, a culpa não foi dele, né? Eles machucaram por acontecer mesmo, né? Coisas da vida. Mas é isso. Realmente a parte do atacante, bem lembrado, o Cruzeiro perdeu as opções, né? Rafa Silva tá para voltar por agora, mas o Verón machucou, Rafa Silva machucou, até o Barreal recentemente ficou nesse problema também, no tornozelo. Completar, né, a saída do Robert e também do Arthur Gomes. Saiu o Robert, saiu o Arthur Gomes, né? E a base não podia ser usada porque tá disputando o campeonato. Ficou complicado. E aí o Cruzeiro ficou sem opção. E outra coisa, seria muito paia, né? Os meninos, tipo, fazer tudo pra chegar lá e só por causa de um jogo, querendo ou não, do brasileiro, tirar os meninos da final. Não compensa. Exatamente, né? Exatamente. E o Seabra, ele tinha uma visão bem bacana disso, até por já ter trabalhado com alguns, né? Então, inclusive, quando a torcida... esperar, mano. Tinha que ter calma, velho. A hora certa ele ia usar os meninos, né? Mas não deu certo. A gente não conseguiu esperar. A torcida de time grande é assim, não tem jeito. É isso aí, não tem jeito não. A culpa é nossa, né? Quem mandou o Cruzeiro ser grande? A culpa é nossa, o B.O. é todo nosso, mano. Todo nosso, não adianta. É nosso, nosso time, a culpa é nossa. Mas tamo junto, Lucão. Valeu, viu, irmão? Um abraço pra você, valeu a participação. Boa noite, vou pular pra live aqui agora pra ter lá o resto. Demorou, valeu, tamo junto. Deus abençoe. Abraço, irmão. Valeu Deus demais. abençoe, falou, tchau. Da hora. Achou agora. Alô, boa noite. Boa noite.
Opa, quem tá falando aqui é Juliano de Patinga. Opa, Vale do Aço na Aí área. sim, agora representou. Aí sim. A região que tem mais cruzeirense em Minas Gerais é o Vale do Aço. Não, aqui é só azul e branco. Aqui o que já nasce azul e branco. É, rapaz. Ô, Juliano, meu pai trabalhou em Patinga, na Uzi Minas, e ele fala sempre comigo, cara. É impressionante o Vale do Aço. Satisfação. Meu menino nasceu aí 40 dias, saiu da maternidade com manto. Seu filho tá 40 dias de nascimento? 40 dias. Pô, mano, então você tá igual eu. o meu Sem dormir. Você é doido, irmão. O que é dormir, irmão? Já tirei do dicionário. Não existe mais esse verbo no dicionário. É que o Theo tá com um mês, fez um mês agora, dia 26, hoje é dia 30, então já tem aí 34 dias de nascimento. Estamos próximos e vivendo talvez as mesmas sensações e sentimentos. É bom demais, né, irmão? Mas tamo junto. É bom demais. Só falta a gente contar no Mineirão agora com eles. Não, vai lá, o Luigi vai ajudar, o filho do Big vai ajudar os nossos aí na arquibancada lá. Que já vai ter 2 aninhos, né? Então já vai ajudar os moleques ali. Enquanto nós tomamos cerveja, eles ficam na arquibancada pra nós, gravando vlog. Nossa, aí sim, aí representou. Ô, Juliano, vamos lá, meu parceiro. Representando então o Vale do Aço, Ipatinga, toda a região aí, que a gente tá ligado que é gigantesca de Cruzeiro. Eu queria saber a sua opinião, cara, que a gente tá perguntando pra todo mundo. Por que o Cruzeiro tá nesse jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro? E qual é o motivo? De onde aconteceu? A troca de treinador, as contratações? Qual é o problema? A torcida pressionando demais? Aonde que tá aí o problema do Cruzeiro nesse momento, na sua opinião? Cara, então, eu tenho uma opinião mais técnica, né? Eu trabalhei com futebol em 2010, na época boa de Patinga aqui, então eu posso falar um pouquinho com mais propriedade. Mas, assim, eu vou falar de um assunto que ninguém comenta, que o Cruzeiro perdeu um fisiologista, um dos caras top do Brasil, que hoje está no Botafogo, chamado Rodrigo Saar. Trabalhei com esse cara e a gente vê que o problema é muito sério hoje no Cruzeiro, está na fisiologia, né? Nos anos 2010, 11, 12, tinha um cara que chamava Pimenta, né? O Eduardo Pimenta. Conheço ele. Eu não vi o time do Cruzeiro caindo tanto assim. Até o ano retrasado, a gente tinha o Rodrigo Saar aí na fisiologia. Nosso time tecnicamente muito fraco, mas fisicamente um time muito bom. A gente já contratou um atacante, o Rafael Silva, com problema. E quem tinha dúvida que esse cara ia machucar? Ninguém. Aí hoje tá lá, o Saar tá no Botafogo, o time do Botafogo tá voando, e a gente com esse problema gravíssimo de DM que a gente não fala disso. Você vai trocar 10 comandos técnicos aí. Obviamente que a gente tava de um cara de cunhão, como o Diniz, poderia ser um Luiz Henrique, um Diniz, qualquer um cara de cunhão, porque ele dá, eu não colocaria, o Valdir Big, 2, 3 milhões num jogador para não ter um técnico de cunhão para aguentar ele. Eu não colocaria, tenho certeza que ninguém colocaria também, né? Agora, o Seabra não tinha cunhão para cuidar desse time, cara, e nem de quem tá vindo, né? Isso é a verdade. Agora, o grande problema que a gente tem hoje chama fisiologia. A fisiologia nossa hoje não ajuda. O Pedro falou bastante disso em relação ao culhão, né? A gente trouxe um treinador mais cascudo, né? Ele usou esses termos assim, justamente. E querendo ou não, é uma realidade, né, cara? O Seabra, você fala assim, não, o Cruzeiro vai trazer ano que vem, sei lá, inventa 2 jogadores, Gabigol e Arias, pra colocar no elenco, salário de 1,5 milhão. Não bota uma pressão, né, de ter que ter um treinador mais cascudo para trabalhar com esses caras, né? Então, por isso que eu até falei, é um planejamento já pro ano que vem. O ponto que você trouxe aí, da questão da fisiologia, é bem importante mesmo. O Cruzeiro tem sofrido bastante com as lesões, né, esse ano. Apesar que eu não consigo ver diretamente que é uma culpa direto do trabalho da fisiologia. Teve algumas contusões ali que são infelizes mesmo que acontecem no futebol. Mas, no seu ver aí, em relação, tirando essa parte que é importante, mas em relação ao futebol do Cruzeiro, que, querendo ou não, com a chegada dos reforços, mudou completamente, e depois daquele jogo com o Botafogo, o que mudou do Cruzeiro de lá pra cá? Cara, então, igual eu falei, eu faço uma análise muito técnica, eu vejo o jogo como torcedor, mas também com quem trabalhou no esporte, né? Eu vejo um meia voltando além dos volantes para receber a jogada para armar. Tem muito tempo que a gente não vê isso. Um volante, um meia, quando ele volta atrás da linha dos volantes para poder buscar o jogo, ele não tem perna para chegar lá na frente. E quando eu bato na fisiologia, né, eu falo do contexto geral, eu falo de uma preparação física mais eficiente, do jogo nos 96 minutos que são jogados hoje. Então... Oi, tá me ouvindo? Não, ele tá falando ainda. Oi, tá ouvindo? tô ouvindo. Agora eu tô.
Ô, Juliano, desculpa. Voltou. Deu uma, voltou. O Flávio meteu a mão no bagulho ali. A gente perdeu a sua conexão aí. Vai, pode falar. Eu tava falando assim, eu acho muito arriscado um jogo igual a gente tinha com o Seabra, quando a gente pega um meia, né, igual o Matheus Pereira, até um próprio Barreal, um pouquinho mais no canto, mas voltando além da linha dos volantes para buscar essa bola. O nosso time não tem força para chegar na frente com tanta técnica e tanta precisão. E quando eu falo de fisiologia, eu falo no contexto geral do DM, né? A fisiologia, obviamente que ela vai analisar, né, a condição de cada atleta e com a minutagem de jogo, mas estou falando de uma preparação física no geral, né? A gente vê que o time ele não tem perna hoje para jogar os 96 minutos, 1 hora de jogo. O jogo hoje ele ultrapassou os 45 minutos. Então, assim, isso é muito complicado. A gente fala de fisiologia, mas fala num contexto geral de um departamento médico. E isso está atrapalhando. Obviamente que você tem contusões aí, a mão, igual o meia nosso lá machucou, a mão no jogo, o Lautaro, né, que eu não acho que é esse jogador como todo mundo fala. Barreal sentiu o tornozelo. Então, assim, cara, tem algumas contusões que obviamente você não consegue prever, mas tem contusões que são extremamente previsíveis, né? Vou bater na tecla do Rafa Silva. Eu já sabia que ele não aguentaria jogar 10 jogos. O cara voltou baleado. E isso, cara, você perde a sequência no time, você perde o embalo do time. Então, assim, a gente está analisando o contexto do treinador, mas tem muitas variáveis no futebol que a gente não leva em consideração, e é muito importante no jogo. Isso que você fala em relação à fisiologia é importante destacar, porque é algo que o torcedor não vê. Eu não sei se você estava ouvindo o que eu comentei agora há pouco em relação a isso. Tem coisas que acontecem no clube que nós não sabemos. A gente não tem noção, por exemplo, se o Matheus Pereira pode jogar 90 minutos ou não. Aí vamos supor que a fisiologia fala, o Matheus Pereira, gente, só pode jogar 75 minutos. Aí chega no jogo, você tira o cara, mas ele não chega na entrevista falando isso. Eu só posso usar o Matheus Pereira do 75. Então, esse tipo de coisa que não é externado, o que acontece? O torcedor acha que o Seabra foi burro, que o Diniz foi burro de ter tirado ele em um determinado momento do time. E às vezes ele foi obrigado a tirar. Então tem uma comunicação que precisa existir até para nós mesmos termos o conhecimento. O torcedor hoje precisa se envolver nesses detalhes do clube para ele moldar a opinião dele também e não ficar parecendo que nós estamos inventando coisa, né? Eu não sei se você percebe isso, mas você trouxe um ponto importante, cara. Perdão te interromper aí, essa sua opinião, eu concordo muito com ela, mas pego você e o Big, que tem vários anos de estrada, né, na comunicação. A cada vez que passa, cara, a gente está com menos informação possível. Eu não acredito que essa informação de um DM vai chegar com precisão para você passar com clareza para a gente. O treino, quantos treinos você já não consegue acompanhar? Então essa falta de informação vai ser cada vez maior. Exato. E a gente tem que ter muito cuidado para poder passar isso também. Né? Eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente escuta também, porque a gente acaba transmitindo de uma forma diferente. E aí, assim, vou fazer já estendendo um pouquinho minha participação, mas fazendo uma pergunta bem para você e pro Big aí. Me fala um jogador hoje que aguenta jogar 96 minutos com intensidade, em qualquer clube do futebol brasileiro. Qualquer um jogador, 96 minutos com intensidade, do início ao final do jogo. Não tem. Não tem, não. E o estilo de jogo mudou, né? O futebol mudou, né? O estilo de jogo, né? E aí eu vou fazer uma outra pergunta agora, né? Além respondendo aí, já que eu perguntei e respondi. Que jogador, além da intensidade, que a gente sabe que não vai jogar os 90 minutos? Nenhum time do mundo vai falar pra você que o jogador não aguenta 90. Não tem essa fala, né? Verdade. Porque é algo que atrapalha até se um dia for contratar um jogador, esse cara não joga isso tudo. Não, atrapalha tudo. Você municia seu adversário e é muito importante essa escalação com antecedência ou não. Então, assim, cara, essas pequenas análises, né, como torcedor, talvez a gente não faz, porque a gente faz com o coração. O Big com o coração, às vezes, aí, emoção, você. Eu faço vendo o jogo. Mas se eu for olhar com um lado mais criterioso, estou falando de uma informação, você é um comunicador dos grandes aí que tem hoje. Cara, quando que a gente conseguiu noticiar quem foi bem ou mal no treino? Quem a gente consegue falar que vai, fisiologicamente, vai estar bem os 96 minutos? Estou falando 96 com 3 de acréscimo. A gente tem visto no Cruzeiro, por exemplo, recente, né, o Lucas Romero. Ele é um cara que, eu lembro, na primeira passagem dele, ele jogava 90 minutos tranquilo.
Hoje a gente percebe que o Romero, por várias vezes, ele é substituído. E é mostrado um cansaço. O Lautaro nesse jogo agora também correu bastante, desgastou demais. Eu percebi que várias vezes era tentativa disso. Você trouxe um ponto importante, Juliano, sabe por quê? Que a gente vê hoje um Cruzeiro que ele não morde o adversário lá na frente. Ele não faz esse trabalho de marcação já na primeira linha com os homens de frente. Ele deixa o adversário chegar. Porém, esses homens de frente recompõem o Cruzeiro para a saída de bola. E essa transição desse ficar vai e vem, realmente, hoje o jogador ele tem que estar muito bem preparado fisicamente para suportar isso. Até mesmo os jogadores da última linha de campo, os zagueiros, porque eles sobem demais, eles participam hoje mais como criadores. Hoje eu vejo mais, se você tiver no seu time 2 zagueiros que sabem dar um passe, encontrar o adversário bacana, bola longa, é melhor do que você ter um camisa 10. Porque hoje tem time que joga mais com essa formação, vindo com zagueiros mais no meio de campo, como volantes mesmo, e eles criam as jogadas. Então, e essa volta, esse vai e vem, é bem desgastante. E o Cruzeiro joga, né, querendo ou não, no esquema onde ele dá liberdade pro William demais, pros seus laterais, né, pro Marlon também, e essa subida pro ataque tem que ter a recomposição dos volantes ali naquele lateral ou do próprio zagueiro. Então é um time que tem que preencher espaço o tempo inteiro. E isso acaba desgastando. E os jogadores que nós temos já tem problema de lesão, como você trouxe um exemplo aí do próprio Rafa Silva, né? O Gabriel Veron, o Matheus Vital passou por uma lesão, o Barreal sentiu agora um tornozelo, né? São jogadores, o William já teve uma lesão séria na carreira. São jogadores que já passaram por complicações aí. Mas legal. E vou mais além, só para estender um pouquinho, desculpa aí. Não, é isso. Por que o Romero hoje não aguenta jogar os 90 minutos como jogava antes? Porque ele cobre o lateral o tempo todo. Exato. O cara não tem condições de jogar os 90. Então, o que o Diniz hoje, eu acredito que o mais preparado vai fazer? Cara, dê o seu melhor nos 30. Eu vou te trocar. E sabe quando a gente vai saber disso aqui? Nunca. Porque ele só aguenta 30. Exato. A gente não tem essa informação. E é uma coisa que realmente não pode passar. Então, assim, cara, infelizmente a gente está sofrendo muito com a nossa fisiologia, com a nossa preparação física. E é um ponto que a gente não toca, a gente não cita. Você já percebeu o espaço que dá entre a zaga, os volantes e os meias? Demais. O time do Seabra era muito isso. Era pois é, cara, porque o time não tem perna, o time não aguenta. É verdade. Boa opinião. Representou lindamente o Vale do Aço, viu? O Juliano. É Juliano ou Giuliano? É Juliano Patrício. Juliano Patrício. Juliano Patrício de Patinga. De Patinga. O Big anotando em tudo, depende de mandar um salve depois. Ô, Juliano, Deus abençoe, irmão. Valeu demais a participação. Tamo junto aí. E sempre que puder, cara, puder participar aqui junto com a gente aqui, seja no comentário no chat ou na ligação aqui, estaremos abertos aqui a te ouvir e trazer a sua opinião. Ainda mais se você tem um conhecimento técnico um pouco mais para trabalhar nessa parte da fisiologia aí, que é bacana demais. Inclusive, você falou do Pimenta. Eu estive numa palestra com o Pimenta em 2016, eu acho, se eu não me engano. E ele trouxe justificativas em números, em provas reais que levaram o Cruzeiro a perder para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil 2014. O time não tinha condição nenhuma de jogar. E ele mostrou isso para o departamento de futebol do Cruzeiro. Só que como que você chega numa final do campeonato e fala que, ó, Everton Ribeiro não pode jogar, Ricardo Goulart não pode jogar. Como é que você fazia aquilo? Não tinha como. Aí o que ele fez? Forçou. Forçou e perdeu feio. É isso aí. É isso. Futebol. É isso aí. Valeu demais. Tamo juntos.